Abençoe aqueles que estão conosco por meio do YouTube, que Deus possa alcançá-los através da palavra. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são maiores ou mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana, repita comigo, engana os meus servos. Ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quis, ou ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de enfermidades, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja diz amém. Queiram estar assentados, meus irmãos. Glória a Deus. A maior carta das 7 igrejas é destinada à cidade mais insignificante. Digo, a maior carta na questão de extensão, em número de versículos. A maior carta é destinada à cidade mais insignificante ou menos importante. Haja vista Tiatira não ser um grande polo político, como era Roma, por exemplo, nem ao menos um grande polo religioso como Jerusalém. Tiatira era uma cidade comercial devido à sua localidade geográfica. Isto favorecia com que Tiatira possuísse centros, polos de comércios, associações ou grêmios comerciais que ali se estabeleceram naquela localidade. Então, Tiatira, ela era mais uma cidade que girava uma economia na época do que uma cidade que vislumbrava politicamente ou religiosamente dos olhares da sociedade. Então, em Tiatira estava estabelecida algumas associações comerciais, alguns polos comerciais, tais como associações comerciais de lã, de couro, de bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Todos estes tinham as suas sedes situadas na localidade chamada Tiatira. Então ali estavam estas associações, ali estavam estes polos comerciais. E o que diz a história? A história diz que estas associações
situadas em Tiatira, possuíam um Deus em particular, uma divindade em particular, uma divindade oficial ou uma divindade titular de cada polo comercial. E o que acontecia? Acontecia que todos aqueles que se associavam a estas cooperativas, todos estes que faziam parte destes polos comerciais, tinham como dever também cultuar a estes deuses, adorar a estes deuses, senão perderiam a sua carteira, a sua associação, perderiam a sua sociedade com aqueles polos comerciais. Então, havia um desafio para a igreja que lá estava estabelecida, entre servir a Deus ou se associar a estes polos comerciais que obrigavam as pessoas a adorarem os seus deuses, a adorarem os seus ídolos. Então, os crentes que habitavam em Tiatira tinham que escolher entre servir a Deus ou servir aos deuses estranhos, servir a Deus ou se curvar aos deuses estranhos, ser santo ou ser profano, ganhar dinheiro ou depender unicamente de Deus, prosperar economicamente ou financeiramente, ou entrar em uma vida de dependência de Deus, confiando em Deus e tendo uma fé exclusiva em Deus. Era o que os crentes de Tiatira tinham que decidir no seu coração, entre servir a Deus e não servir a Deus, entre ser santo ou ser profano, ou se manterem puros ou se contaminarem com os deuses daquela época que lá na cidade de Tiatira eles eram adorados. Então existia este grande desafio para os crentes de Tiatira, este desafio de se manterem íntegros na presença de Deus, não corrompendo os seus corações, não contaminando os seus corações e vivendo em uma dependência exclusiva, em uma dependência única de Deus. Porém, o texto que lemos vai dizer a respeito da igreja que lá estava situada, que a Bíblia vai dizer a respeito dos crentes que habitavam na cidade de Tiatira, diante desta circunstância, diante deste contexto que estava inserida esta cidade, de que forma se portava os crentes de Tiatira, de que forma a igreja se portava diante destas circunstâncias. Logo o texto, no versículo de número 18, Deus ou Jesus está se apresentando ao anjo da igreja. Jesus está se apresentando com as suas características ao anjo da igreja. E Jesus inicia dizendo que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Jesus se apresenta como alguém que usufrui da profundidade de um conhecimento. Jesus se apresenta como aquele que vai no profundo do coração dos homens. Jesus se apresenta como aquele que possui um conhecimento grandioso a respeito do que está no íntimo e no oculto dos homens. Jesus se apresenta como aquele que é conhecedor das obras da igreja. Jesus se apresenta como aquele que é conhecedor dos atos da igreja. Jesus não está apenas com a igreja, mas Jesus está no meio da igreja, e os seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus, é o que ele está dizendo, os olhos de Jesus não enxergam apenas o que é superficial, os olhos de Jesus não enxergam apenas aquilo que é aparente, mas ele se apresenta como aquele que enxerga o íntimo do profundo do homem. Ele se apresenta como aquele que ultrapassa os limites da aparência do homem, os limites do exterior do homem, os limites do superficial do homem, e ele chega até as profundezas do íntimo do coração dos crentes, do coração da igreja. Então ele se apresenta
ele se apresenta como aquele que conhece as obras da igreja. Ele se apresenta como aquele que é conhecedor dos atos da igreja, como aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Então a igreja estava circunstanciada a estas condições, a uma condição idólatra, a uma condição imoral, a uma condição profana, e ele se apresenta como o conhecedor de tudo isto. E o que o texto continua dizendo? O texto então diz, o texto mostra que Jesus, de uma certa forma, ele elogia os crentes, ele elogia a igreja de Tiatira, mesmo ela estando circunstanciada a estas condições. Ele elogia a igreja de que forma? Jesus diz que a igreja de Tiatira, quem está me ouvindo diga amém. Jesus, ele diz que a igreja de Tiatira era uma igreja amorosa. Além de ser uma igreja amorosa, era uma igreja que prestava serviço, era uma igreja que servia. Além de ser uma igreja que prestava serviço, a igreja de Tiatira era uma igreja que usufruía de uma fé, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que confiava em Deus, era uma igreja que confiava na palavra de Deus. Além de ser uma igreja que tinha fé, a igreja de Tiatira era uma igreja perseverante, era uma igreja que perseverava, e perseverança é a capacidade de ultrapassar as tribulações, é a capacidade de suportar. Jesus está dizendo que a igreja de Tiatira era uma igreja capaz de suportar as tribulações. Que coisa linda são estes elogios de Jesus à igreja de Tiatira, uma igreja amorosa, uma igreja que prestava serviço, uma igreja que usufruía de uma fé, uma igreja perseverante, capaz de suportar. E em quinto lugar está o elogio quando Jesus disse a respeito do seu avanço, a respeito da sua prosperidade. Ele diz: sei que as tuas obras são maiores, são mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja que estava avançando, uma igreja que estava crescendo. Quem sabe uma igreja que estava crescendo, o evangelista Ed, em número de membros. Era uma igreja que na Santa Ceia recebia pessoas por reconciliação, recebia pessoas por batismo, recebia pessoas por conversão. Era uma igreja que estava crescendo, crescendo perante os olhos da sociedade. A sociedade já estava olhando para a igreja como uma igreja poderosa, uma igreja grandiosa, uma igreja forte, uma igreja que perseverava. Era assim que Jesus estava se referindo à igreja de Tiatira, uma igreja amorosa. As pessoas que entravam nos cultos na igreja de Tiatira se sentiam abraçadas por amor, o amor que aqueles crentes possuíam. Uma igreja que prestava serviço, uma igreja que não se cansava, uma igreja que ia para as ruas, uma igreja que servia no templo, uma igreja que servia lá fora, uma igreja que não tinha chuva, não tinha sol. Era uma igreja que o seu propósito era servir, uma igreja que tinha fé, uma igreja que colocava sua fé em ação, uma igreja que ela não, diante das necessidades, elas não se amedrontavam, mas elas usavam a fé para vencer as necessidades. Uma igreja perseverante e uma igreja que estava avançando. Então, mesmo estando circunstanciada a estas condições de aceitar ou não aceitar aquilo que estava sendo pregado lá fora, que aquilo que estava sendo praticado lá fora, a imoralidade, as prostituições, o humanismo, o secularismo, a idolatria, a sensualidade, a prostituição, ela estava circunstanciada a este contexto imoral na época, mas mesmo assim Jesus enxergou nela algumas características boas, Jesus encontrou nela algumas qualidades, Jesus encontrou nela algumas características positivas. Porém, Jesus é aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Jesus é aquele que conhece as obras da igreja. Jesus é aquele que conhece o oculto dos crentes. E no versículo de número 20,
No versículo de número 20, se você quiser acompanhar comigo, o versículo de número 20 é muito revelador, porque apesar dos elogios descritos por Jesus, quem não gostaria de ter estes elogios? Quem não gostaria de ser elogiado por Jesus desta forma? Quem não gostaria de ser chamado pelo próprio Jesus de alguém amoroso, de alguém que serve, que presta serviço, de alguém que tem fé, de alguém que é perseverante, de alguém que está avançando, alguém que está crescendo? Quem de nós não gostaria de ser elogiado por Jesus? Mas o versículo 20 é muito revelador, pois apesar de Jesus enxergar na igreja de Tiatira qualidades, apesar de Jesus enxergar em Tiatira algo positivo, algo benéfico, algo bom, o versículo de número 20 diz assim: tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, por mais que a igreja de Tiatira tivesse qualidades, por mais que a igreja de Tiatira fosse elogiada pelo próprio Jesus, existia uma coisa, existia algo ainda, uma brecha que se abriu, e que através desta brecha a igreja de Tiatira foi repreendida por Jesus. E que brecha é esta? Qual é a razão, por qual motivo Jesus repreende esta igreja tão elogiada? Difícil encontrarmos uma igreja assim tão elogiada pelo próprio Jesus. O problema da igreja de Tiatira, o erro da igreja de Tiatira, ela era uma igreja tolerante. Era uma igreja tolerante, é o que o texto diz. O texto diz que o que Jesus tinha contra ela, o problema que se encontrava em Tiatira, o erro da igreja de Tiatira era que ela tolerava. E o que ela tolerava? Ela tolerava uma mulher que se dizia profetisa. E esta profetisa ensinava através dos seus ensinos, enganava os servos de Deus. E através deste engano ela seduzia eles a se prostituírem e se contaminarem com as coisas sacrificadas aos ídolos. O erro da igreja de Tiatira, o erro do anjo da igreja de Tiatira, era que esta igreja tolerava, é que esta igreja consentia, é que esta igreja deixava passar, esta igreja fazia vista grossa, esta igreja não repreendia, esta igreja não cobrava, esta igreja não tratava com rigidez os ensinos, os desvios doutrinários, os ensinos que enganavam os servos de Deus, os ensinos que seduziam os servos de Deus e induziam-os a se contaminarem com o quê? Como já disse, havia uma circunstância formada externamente, havia condições, havia um contexto, um cenário formado na época da igreja de Tiatira, um cenário imoral, um cenário corrupto, um cenário profano. E o que se levantou na igreja de Tiatira? Se levantou uma doutrina, se levantou uma mulher, se levantou um vento doutrinário. E esta mulher, ela se dizia ser profetisa, pastor Gerry Adriane. O que é profetisa? Profetisa é senão alguém que é portador ou portadora de uma revelação, alguém que é inspirado ou inspirada por Deus
para transmitir uma revelação. Biblicamente isto é ser profeta ou profetisa, alguém que exerce a função de ser porta-voz de Deus na terra. Quando o profeta se levantava, o povo se calava, porque sabiam que através da boca daquele homem, Deus se manifestaria na terra. Mas o que o texto diz? O texto não diz que esta mulher era profetisa. Não é o que o texto diz. Esta mulher profetiza chamada Jezabel. Não é o que o texto diz. O que o texto diz? O texto diz mulher que se diz profetiza. O texto está dizendo que esta mulher não era profetisa, mas ela se autoconsiderava profetisa. Ela se dizia ser profetisa, mas na sua essência ela não era. Ela se dizia ser profetisa, mas de fato ela não havia recebido esta autoridade de Deus para exercer este ministério na terra. Então, qual é a primeira lição que eu aprendo através do texto? Eu aprendo através do texto a primeira lição, que é: tome cuidado com aqueles que se dizem, mas não são. Vou repetir: tome cuidado com aqueles que se dizem ser, mas não são. Jezabel, que se diz ser profetiza, é o que mais nós vemos por aí. Alguém que se diz ser pastor, mas não é. Alguém que se diz ser profeta, mas não é. Alguém que se diz ser crente, mas não é. Alguém que carrega a Bíblia e diz ser servo de Deus, mas não é. Alguém que se diz ser cantor, mas não é. Alguém que se diz ser adorador, mas na sua essência não é. A primeira lição que eu aprendo com Jesus é: tome cuidado com aqueles que se dizem, mas não são. Então não compre CD de qualquer um, não ouça mensagens de qualquer um, não tenha comunhão com qualquer um, não tenha comunhão com aqueles que se dizem ser, mas não são, mas tenha comunhão com aqueles que de fato o seu testemunho comprovam que são pastores, que são obreiros, que são adoradores, que são servos de Deus. É a primeira lição que eu aprendo. Tome cuidado com aqueles que se dizem, mas não são. De longe, vire para quem está ao seu lado e diga: tome cuidado. Diga: tome cuidado. Tome cuidado. Não, diga: tome cuidado com aqueles que se dizem, mas não são. É a primeira lição. Tome cuidado com aqueles que se dizem, mas não são. E esta mulher profetiza este vento de doutrina, esta revelação que ela trazia, esta revelação que esta mulher ensinava, porque ela se dizia ser profetisa, ela se dizia ser portadora de uma revelação. Era assim que ela se apresentava para a igreja: eu sou uma profetisa, eu porto uma revelação, eu tenho uma direção do Espírito Santo, eu tenho uma direção de Deus nas minhas palavras. O que foi acontecendo? Foi acontecendo que esta mulher foi ganhando espaço na igreja de Tiatira. Esta mulher foi ganhando espaço. Esta mulher foi ganhando os púlpitos da igreja de Tiatira. Por que ela foi ganhando os púlpitos da igreja de Tiatira, pastor Moisés? Por quê? Porque o texto diz que ela começou a ensinar. Ela se tornou professora dos crentes. Ela começou a pregar, ela começou a ensinar, ela começou a expressar o que ela entendia, o que ela compreendia, o que estava no seu coração. Esta suposta revelação, ela começou a ensinar, começou a ganhar espaço na igreja. Mas este ensino não era um ensino enquadrado de fato na revelação de Deus para a igreja. Não era, porque a revelação de Deus para a igreja de Tiatira era que eles permanecessem no amor, permanecessem prestando serviço, permanecessem na fé, permanecessem perseverantes e permanecessem avançando, permanecessem crescendo, e as últimas obras fossem maiores do que as primeiras. Era esta a vontade de Deus para a igreja de Tiatira. Mas esta mulher
através do seu ensino, foi seduzindo e enganando os servos de Deus. O texto diz, os servos de Deus foram enganados. Então esta mulher se levantou com uma suposta revelação e disse: não, o que acontece lá fora não é o que exatamente Deus está dizendo. O que? Comer comidas oferecidas aos ídolos? Não tem problema. O que? Se contaminar com as prostituições, com a libertinagem? Não, isso não é problema. Adulterar? O que? Não, isso não é problema. E Jezabel começou a ensinar estas doutrinas para a igreja de Tiatira. O que? O que acontece? Não, nós podemos trazer aquilo que é profano lá fora, como sendo correto e santo aqui dentro. Foi o que Jezabel passou a ensinar para a igreja de Tiatira. E esta mulher começou a seduzir, e ela começou a ensinar, e ela começou a trazer para dentro da igreja de Tiatira este engano. E onde está o erro da igreja? O erro da igreja foi que ela se tornou uma igreja tolerante. O anjo daquela igreja se tornou um pastor tolerante. O anjo da igreja ouvia Jezabel ministrar e não tomava medidas para impedir aquela doutrina de ser pregada. Os crentes acomodaram-se e se tornaram tolerantes e se alimentavam de tudo aquilo que aquela mulher estava ensinando, de tudo aquilo que aquela mulher, quero me deter no texto, não estou voltado para sexo feminino ou masculino, mas aquilo que a mulher, Jezabel, aquela profetisa, ensinava nos púlpitos de Tiatira, a igreja foi se alimentando. A igreja, aos poucos, foi corrompendo a sua pureza através dos ensinos. Por quê? Porque não houve alguém que se levantasse em meio àquele povo e fosse intolerante quanto àqueles ensinamentos hereges, apóstatas pregados por a profetisa Jezabel. Então, o anjo da igreja começou a fazer vista grossa. O anjo da igreja começou a tolerar. Disciplina? Não existia mais disciplina na igreja de Tiatira. O que? Prostituição não é mais pecado. O que? Fornicação não é mais pecado. Sensualidade? Não, sensualidade não é conveniente. Sensualidade é conveniente aos cristãos. O que? Beber, encher a cara. O que? Não, isso aí, vamos nos alegrar, vamos beber um vinho, vamos beber uma cerveja, não tem problema. E a igreja de Tiatira foi se acomodando através destes ensinamentos. Não fujamos muito nos dias atuais do mesmo cenário vivido pela igreja de Tiatira, pois o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, alertou Timóteo, quando escreveu na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, tomem cuidado, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Foi o próprio apóstolo Paulo que deixou escrito nos alertando que o cenário vivido pela igreja nos dias atuais não passaria longe do mesmo cenário vivido pela igreja de Tiatira. Um contexto lá fora profano, um contexto lá fora imoral, que traição é normal, adultério é normal, o jovem dormir na casa da jovem, ali ter relações com ela, isso é normal, sair para a balada, encher a cara, beber, brigar, fazer o que quiser, nos dias de hoje isso é normal, homem com homem é normal, mulher com mulher se tornou normal, tudo que é profano, corrupto, imoral nos dias atuais se transformou normal. E onde está o perigo? Onde está o perigo? O perigo é que as nossas igrejas, na medida que o pecado exercer pressão contra os crentes, na medida que o pecado pressionar os crentes, o perigo nos dias atuais é as igrejas cederem, as igrejas abrirem mão
as igrejas abandonarem, as igrejas, vou além, as igrejas tolerarem o pecado nos seus púlpitos, as igrejas tolerarem pecado nos seus corais, nas tribunas, as igrejas tolerarem o pecado entre os crentes. Aqui está o perigo está dos pastores visarem mais os lucros do que visarem a santidade entre os crentes, dos pastores visarem mais o financeiro nos seus bolsos, os seus números de membros, do que visarem a pureza no meio da igreja que está se preparando para o arrebatamento. Aqui está o problema. Oh, glória a Jesus. Feche os seus olhos por alguns segundos. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta palavra. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta mensagem. Feche os seus olhos por gentileza. O erro de Tiatira foi tolerar, foi ver o pecado entrando pelas portas do templo e não fazer nada. Foi ver o pecado entrando pelas portas do templo e fechar os olhos. Foi ver os jovens da igreja se perdendo com o mundo, se contaminando com namoros ilícitos, se contaminando com amizades imorais, amizades que levam os jovens para fumar maconha, amizades que levam os jovens para virar madrugada na internet olhando vídeos, porcarias imundas. E o que acontecia? Acontecia que os líderes fechavam os olhos. Acontecia que os pastores de Tiatira fecharam os olhos, e essa doutrina trazida por Jezabel foi ganhando força, ao ponto do próprio Jesus dizer: eu tenho contra ti, Tiatira. Tu é uma igreja amorosa, de fato é. Tu és uma igreja que presta serviço, eu amo o seu serviço. Tu és uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem fé, é uma igreja perseverante, é uma igreja que está avançando, mas eu tenho uma coisa contra ti, Tiatira. Tu estás tolerando o pecado trazido por Jezabel. Tu estás tolerando esses ensinamentos que não estão na minha palavra. Tu estás tolerando, e os crentes estão sendo seduzidos, e não é que apenas crentes. O texto diz que os meus servos, a coisa era séria em Tiatira. Os meus servos, disse Jesus, evangelista Mário Guerreiro, os meus servos, disse Jesus, os meus servos estão sendo seduzidos, estão sendo enganados pelas prostituições no meio de vós, pelos adultérios no meio de vós. E não é apenas adultério no literal que acontecia na igreja de Tiatira, adultério literal, literalmente adultérios e prostituições, que prostituições é senão relações ilícitas fora do casamento. Acontecia não somente literalmente, mas também no âmbito espiritual. A igreja de Tiatira se tornou uma igreja, perdoa-me a palavra ou a dureza dessa palavra, mas Tiatira se tornou uma igreja prostituta. Tiatira se tornou uma igreja adúltera, uma igreja que adulterava a vontade de Deus, ou melhor, que traía a vontade de Deus, que traía o querer de Deus, que se prostituía com as coisas do mundo e deixou de se envolver nas coisas espirituais, na pureza e na santidade. Então o erro que é alertado por Deus através desta palavra, o erro que o Espírito Santo nos alerta, nós que estamos aqui, os irmãos que estão através da live, qual é o perigo dos dias de hoje? Qual é o perigo nos dias atuais? O perigo nos dias atuais é enxergarmos o mundo aí fora indo de mal a pior e consentirmos com o erro deles e sermos tolerantes ao erro deles, às vezes por não querer perder uma amizade, às vezes por não dizer um não, vamos evitar um pouquinho mais nosso relacionamento, nossa amizade, por medo de perder o emprego, por medo de perder alguma bolsa na escola, algum favorecimento, e por medo de perder esses favorecimentos, os homens vão sendo tolerantes, os homens vão vendo o pecado e vão sendo tolerantes, os homens vão sendo o erro e vão sendo tolerantes, os homens vão vendo as coisas que não agradam a Deus e vão consentindo com aquilo, os homens não combatem mais aquilo, os homens não combatem mais a verdade. Muitos pastores no dia de hoje não combatem mais a verdade, porque a verdade não enche os bancos da igreja, porque os homens não querem ouvir a verdade,
O mundo não quer ouvir a verdade. O mundo quer se cercar com mestres que ministram segundo as suas concupiscências, mestres que ministram segundo a sua vontade. Mensagens como estas trazidas por Jesus a Tiatira, não dá like no YouTube. Mensagens como esta ministrada por Jesus, não dá seguidor para Instagram e Facebook. E olha como a gente vê aí pessoas chorando por seguidor, por Instagram, por like. Mas não, essas mensagens que Jesus trazia, eram mensagens para gerar avivamento para a sua igreja, avivamento para os crentes, conversão para a igreja. É esta a vontade de Deus para nós. Porém, agora eu encerro falando a respeito do mesmo Espírito que afrontou Tiatira nos tempos contemporâneos ao apóstolo Paulo. E eu quero falar-lhes aqui, já encerro, a respeito deste mesmo Espírito que afrontou a igreja de Tiatira e que afrontou o povo de Israel nas páginas do Antigo Testamento. O mesmo espírito, com o mesmo nome, chamada Jezabel. Jezabel, esposa de Acabe, que foi a razão da nação de Israel entrar em um dos períodos mais tristes em toda a sua história. Um período de apostasia, de imoralidade, de declínio espiritual, de perca de uma visão ética, de perca do seu caráter, da sua integridade. Israel se tornou profana, Israel se tornou adúltera, curvada diante a ídolos humanos, curvada diante a ídolos pagãos, curvada diante da idolatria trazida por esta terrível mulher chamada Jezabel. Assim se encontrava a nação de Israel, até que no capítulo 9 do segundo livro dos reis de Israel, achou Deus por bem ungir um jovem chamado Jeú. O capítulo 9 do segundo livro dos reis de Israel descreve a missão dada por Deus ao jovem Jeú. E por meio de um jovem profeta, ele foi trazido para dentro da casa e recebeu a unção para ser rei de Israel. Além de Jeú, no capítulo 9 do segundo livro dos reis de Israel, receber a unção para ser rei de Israel, ele também teve o conhecimento, ele ficou sabendo de qual seria a sua missão como rei de Israel. Qual seria a sua missão? Por qual propósito ele foi ungido para ser rei de Israel? E no versículo de número 7 do capítulo 9 do segundo livro de Reis, a Bíblia diz a respeito da missão dada por Deus a este jovem rei de Israel chamado Jeú. E a Bíblia diz no versículo 7, a missão de Jeú, que é esta: destruirás a família de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Versículo 8, toda a família de Acabe perecerá, destruirei a todos, do século masculino, tanto escravo como livre em Israel. Jeú foi chamado para ser um exterminador. Jeú foi chamado para destruir com toda a linhagem de Acabe e vingar o sangue das mãos de Jezabel, esta mulher que sacrificou ou matou a vida de muitos servos de Deus, profetas daquela época. Então a missão de Jeú era exterminar com a casa daquele homem que conduziu a nação de Israel a um dos períodos mais tristes de toda a sua história. A missão de Jeú era matar toda a linhagem de Acabe que conduziu Israel à idolatria, que conduziu Israel à apostasia, que conduziu Israel à imoralidade, às prostituições, aos adultérios. A missão de Jeú era vingar das mãos desta mulher chamada Jezabel todo o sangue dos homens que ela havia matado. Esta era a missão dada a Jeú. E Jeú, o que aconteceu? Jeú saiu
enlouquecido. O próprio texto diz que Jeú saiu enlouquecido para cumprir esta missão que lhe foi dada. Então Jeú foi por meio do seu carro, rapidamente enlouquecido, em direção à cidade de Jezreel, onde estava o palácio da maligna Jezabel. Lá estava Jezabel com seu filho Jorão, e lá em Jezreel, Jezabel estava no palácio, e Jeú, enlouquecido com seu carro, vai em direção à cidade, na intenção de cumprir o seu chamado, na intenção de cumprir a sua missão. O sentinela avista um homem se dirigindo em direção ao palácio e logo manda o mensageiro ao seu encontro. Quando o mensageiro chega diante de Jeú, Jeú não pensa duas vezes e extermina com a vida daquele homem. Antes disso, o mensageiro pergunta para Jeú: Jeú, a paz contigo? Jeú, tu estás vindo em Jezreel em paz ou tu estás vindo em guerra? E Jeú responde: como eu posso ter paz? Como eu posso vir em paz se Acabe, Jezabel conduziram o meu povo às prostituições, conduziram o meu povo às imoralidades? Como eu posso ter paz com isto? Observe o sentimento que estava no coração de Jeú, um sentimento de revolta, um sentimento intolerante. Ele recebeu esta afirmação: Jeú, a paz contigo. O que este mensageiro queria saber é se havia uma certa aliança, se havia algo de bom que Jeú estava levando até Jezreel. Mas Jeú não estava indo para fazer aliança com Jezabel, Jeú não estava para ir fazer aliança com Acabe. A sua missão era outra. E 2 mensageiros Jeú extermina. Quando ele chega diante do palácio, lá estava Jezabel. E Jezabel percebe que era Jeú. E o que faz Jezabel não sou eu que digo, mas é o texto, versículo 30 diz assim: então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Jezabel se preparou, Jezabel se adornou, pintou os olhos, arrumou o seu cabelo. Não sei se ela espichou, não sei o que ela fez, se ela enrolou, não sei o que ela fez com o seu cabelo, se cortou, mas ela enfeitou a sua cabeça. E ela olhou para a janela em direção a Jeú, pensando: esse aí é mais um que eu vou seduzir, esse aí é mais um que eu vou enganar. E ela, através da sua sensualidade, tentou enganar o servo de Deus chamado Jeú. Ela tentou seduzir através da sensualidade. E existe alguém que diz que sensualidade não é reprovada por Deus. Existe alguém que diz que algumas práticas adotadas por muitas mulheres não é desagradável a Deus. A própria Jezabel pintou os olhos, a própria Jezabel arrumou seu cabelo para tentar se aliar ao servo de Deus Jeú, na intenção de fazer alianças com o servo de Deus chamado Jeú. Mas os olhos de Jeú não se deteram na sedução de Jezabel. Sabe por quê? Porque lá no início do seu ministério, Jeú havia recebido a unção do Espírito de Deus para ser rei de Israel e exterminar com aquilo que era profano das terras do povo chamado pelo Senhor. Eu percebo aqui que Jeú era um homem ungido. Quando eu falo ungido, eu quero dizer que Jeú era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por que Jeú não caiu na sedução de Jezabel? Sabe por que Jeú não virou o pescoço para Jezabel? Sabe por que Jeú não ficou apaixonado por Jezabel? Porque Jeú era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por que Jeú não se deitou na cama com Jezabel? Sabe por que Jeú não adulterou com Jezabel? Porque Jeú era um homem cheio do Espírito Santo, ungido pelo óleo do Espírito Santo. Então, para uma igreja, recebe essa palavra: para uma igreja não tolerar o pecado, para uma igreja não deixar o mundanismo entrar pelas portas, para uma igreja vencer a sensualidade, para uma irmã vencer a sensualidade,
para um irmão vencer a tentação, o segredo é ser cheio do Espírito Santo. E é nesta última hora que o desejo de Deus é encher a igreja com o Espírito Santo. É o desejo de Deus abrir os céus e ungir a sua igreja. Levante a tua mão nesta noite, quem recebe esta palavra, seja cheio do Espírito Santo. Outra característica em Jeú que encontramos é que Jeú não era um homem comum. Jeú, ele foi chamado de louco. O versículo 11 diz: saindo Jeú aos servos do seu senhor, perguntaram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? No versículo de número 20, assim disse o atalaia: também este chegou a eles, porém não volta. Ao guiar do carro de guerra, se parece com o de Jeú, filho de Ninsi, pois guia o carro como um louco. Além de ser cheio do Espírito Santo, Jeú não era um homem normal. Além de ser cheio do Espírito Santo, Jeú não era um homem comum. Jeú era um louco. Para você, minha irmã, continuar sendo crente em pleno século 21, no ano de 2020, com tanta oferta aí no mundo, você só pode ser uma crente louca mesmo. Para você, meu irmão, suportar a tentação do mundo, suportar aquela coceirinha no pé para fazer umas embaixadinhas, ou aquela coceirinha para esse calorão aí não ficar mostrando o corpo. Para você, minha irmã, continuar firme e não precisar ficar mostrando as pernas para qualquer um, você só pode ser louca mesmo. Deus, na última hora, Diácono William Martins, Deus está levantando uma igreja que não está nos mesmos padrões da sociedade atual. Deus está levantando uma igreja que não está envolvida no mesmo contexto vergonhoso dos evangélicos do século 21. Muitos dizem que são crentes, mas eu quero ver ser crente louco como Jeú. Deus está levantando irmãs loucas. Levante a tua mão para o céu, por gentileza. Feche os olhos dos meus irmãos. Levante sua mão para o céu. Faça aquele barulho de louco que Satanás não gosta. Vamos mostrar para Satanás que a restauração em Panambi é uma igreja louca. Receba, receba, receba a autoridade de Deus, receba a ousadia de Deus, receba nesta noite. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar um pouquinho aí. Só quem recebe esta palavra. Receba, receba, seja cheio do Espírito Santo, receba esta mesma loucura. No trabalho vão te chamar de louco, no trabalho vão te chamar de louca, na faculdade Cristiane, lá na creche, vão chamar: essa irmã é louca, olha o jeito que ela se veste, esse irmão é louco, olha o jeito que ele anda, não fala palavrão, não conta piada suja, não fica olhando para as mulheres na rua, só pode ser louco. Receba, 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 receba. Já tem crente recebendo de Deus aqui. Deixa, 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 deixa. Você pode pular, você pode saltar, só não tolera o pecado na tua vida. Avistaram de longe: esse carro aí só pode ser de Jeú, porque ele vem enlouquecido contra Jezabel. É assim mesmo, Satanás. Essa igreja vai ver o pecado e vai fechar a porta para o pecado. Para o pecador essa porta está aberta, sempre vai estar, mas o pecado é lá para fora, o pecado é lá para fora, o pecado é lá para fora. Vem Espírito de Deus e enche a tua igreja. Vem Espírito de Deus e enche a tua igreja. Vem Espírito de Deus e enche a tua igreja. Enche a tua igreja, enche a tua igreja. Oh glória, oh glória,
Oh glória. Movimenta o som Oh glória. da oração. Oh glória. Muito forte o toque Oh glória. de suas mãos. Oh glória. Inclina seus ouvidos Oh glória. pra me escutar. Oh glória. Oh O glória. meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que em meio ao silêncio está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Chura macandaraba, chura mahai. Chura macantonabra cantaraba suya. Chura macandarabaga canturibicova nabra candarai. Churibicova na candaraba candarabicona maharaba. Churibicona mahai. Churibicona bacanaba candaraba candarabahai. Urabacandaraba churibicona mahai. Urabacandaraba churibicova nahai. Receba nesta noite a presença de Deus. Uramacandarai a toda terra e céu, e outro igual não há. Jeú olha para o palácio, já vou encerrar. Jeú olha para o palácio. Jezabel está toda pintada, toda rebocada, com o seu corpo todo realçado naquela roupa, sua saia apertada, curta, mostrando, querendo seduzir Jeú. Jeú ergue a sua voz através de um grito. Sabe qual é o grito de Jeú? O grito de Jeú olhando para o palácio é esse: ei, tem alguém comigo aí? Alguém está por mim? Alguém está na mesma revelação que a minha? Surgem por providência de Deus, surgem dois eunucos. Dois eunucos olham para Jeú e dizem: Jeú, eu estou aqui dentro do palácio, mas eu estou contigo nessa revelação, Jeú. Eu estou contigo nessa missão, Jeú. Então, empurra Jezabel dessa janela. Foi os eunucos, sem dó, sem piedade, pensaram: essa mulher que trouxe a prostituição para dentro do povo de Deus, ela não vai mais ficar dentro do palácio. Os dois eunucos, com autoridade divina, fizeram uma varredura no palácio, fizeram uma limpa no palácio. Sabe o que Jesus precisa fazer nos dias de hoje? Jesus precisa fazer uma varredura no nosso coração. Jesus precisa fazer uma varredura no nosso guarda-roupa. Jesus precisa fazer uma varredura no nosso smartphone. Pais, eu digo para pais: ei, não toleras não. Não tolera o teu filho ter senha no smartphone e você não ter essa senha. Não tolera tua esposa não saber a senha do teu smartphone. Ei pai, não é errado. Ei filho, vem cá filho. Eu quero ver todas as tuas conversas no WhatsApp. E se tu apagar, eu vou ficar sabendo. Eu quero ver com quem tu anda falando, filho. Eu quero ver tuas amizades. Sabe o que é isto? É um pai que não tolera o pecado dentro da sua casa. Ei esposa, acho que essa tua roupa aí está muito curta. O que tu acha, esposa? Vamos ali no espelho comigo. Vamos no espelho ali, vamos ver essa saia que tu está usando. Não está muito apertada, minha esposa. Meu amor, meu bem, mulher de Deus, será que não está muito apertada? O que tu acha? Pois é, esposa, eu acho que está mesmo. Acho que eu não vou mais usar essa saia. Que tu acha? Não, então eu vou comprar outra para ti, meu amor. Mas não vamos tolerar que esse espírito imundo de sensualidade entre dentro da nossa casa. Não é errado. Errado é o esposo ser frouxo e ficar com medo da esposa brigar com ele e ficar tolerando o que é errado dentro de casa. O que é errado é o pai tolerar o que é errado por medo do filho ficar bravo, ou parar de vir na igreja, ou querer sair de casa. Isso não é errado. Isso não é errado. Não tolerar o pecado não é errado. É Deus que está te dando autoridade para você fazer uma limpa dentro de casa, para você fazer uma limpa no teu coração. Quem de nós um dia não disse: Deus, eu preciso, Jesus, faz uma limpa no meu coração, faz uma limpa na minha mente, faz uma limpa nos meus ouvidos, faz uma limpa nos meus olhos. Senhor, o problema é o homem pecar e se acostumar com o pecado. Aí a coisa fica braba. Aí a coisa fica difícil. É o homem viver na prática do pecado. Porque
Porque a prática do pecado se torna uma escravidão, se torna uma prisão, se torna em algemas, grilhões que você carrega. Mas errar, falhar, você pode dobrar teus joelhos e dizer: Pai, faz uma limpa no meu coração, Pai. Faz uma limpa nos meus olhos, faz uma limpa nos meus ouvidos. Mas eu não quero tolerar. Uma coisa é você errar, mas não tolerar o erro. Uma coisa é você falhar, mas não tolerar. Sabe quando você falha e diz: pastor, eu falhei, pastor, ora por mim, pastor. Ou sei lá, você dobra o joelho: Deus, eu não aceito isso na minha vida, Deus. Paulo tinha espinho na carne, Paulo lutava contra si mesmo, o que ele queria fazer não conseguia, mas aquilo que ele não conseguia fazer, isso ele fazia. Havia uma luta no interior de Paulo, e Paulo reconhecia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo não dizia: não, comigo está tudo bem, não, eu sou o certo, eu sou o perfeitão, eu sou o santarrão. Não, Paulo dizia: miserável homem que sou mesmo, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Sabe por quê? Porque Paulo era intolerante. Paulo não tolerava ele mesmo. Não tolerar os outros é muito fácil, apontar erro dos outros é muito fácil, mas se colocar na frente do espelho e não tolerar os próprios pecados, tem que ser para louco mesmo. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos nos colocar na frente do espelho. Sabe por quê, pastor Jerry, presbítero Juarez, evangelista Ed, evangelista Marguê? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está gritando: ei, aí em Panambi, tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo na revelação? Tem alguém comigo aí? Tem alguém? Quero ver. Tem alguém comigo? Eu quero ver. É o Espírito que está gritando. É o Espírito. Tem alguém comigo na revelação? Sabe o que eu e você vamos fazer? Nós vamos dizer: Espírito Santo, tem sim, pode contar comigo. Eu não vou mais tolerar. Eu não vou mais tolerar minhas falhas. Eu não vou mais tolerar meus erros. Eu não vou mais tolerar meus pecados. Eu vou arrancar Jezabel. Eu vou matar Jezabel. Eu vou vencer a imoralidade do século 21. Eu vou vencer o que é profano nos dias atuais. Eu vou vencer a mentira. Eu vou vencer a carnalidade. Eu vou vencer o mundanismo. O Espírito está perguntando para pessoas aqui, homens e mulheres, jovens e crianças. O Espírito está convocando na última hora crentes intolerantes, crentes loucos que se levantam contra o contexto profano do século atual. Se o Espírito pode contar contigo como um sinal, levante as suas duas mãos para os céus, pois Ele está derramando uma autoridade. Entre alguns segundos, uma autoridade estará sendo derramada sobre crentes aqui nesta noite. É o que o Espírito mandou dizer. Dentre alguns segundos, uma autoridade como uma espada desembainhada. Deus te chamou para você ser intolerante. Uma autoridade como sinal. Levante as tuas mãos para os céus e você vai começar a sentir esta autoridade agora. Deus vai te levantar como valente, minha irmã. Deus vai te levantar como valente, meu irmão. Levante as tuas mãos como um sinal e vai recebendo esta autoridade que Deus está delegando sobre você na última hora. Você que não pregava, se prepara para começar a pregar. Você que não louvava, já vai ensaiando em casa, porque você vai começar a louvar. Deus está levantando homens e mulheres na frente do combate. Deus está levantando os homens e mulheres para receber autoridade. Em nome de Jesus, William, Cristiano, me ajude. E esta autoridade está sendo derramada agora. 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 Agora, 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 agora. Já tem gente recebendo esta autoridade de Deus. Eu vou deixar você receber esta autoridade de Deus nesta noite. Eu vou deixar você receber esta autoridade de Deus. Feche os olhos, levante as mãos, abra a boca e vai recebendo aí. Pode pular, pode saltar. Vai lá. O meu Deus, o meu Deus está aqui. Se Ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio Ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está
consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Adore a Deus. E outro igual não há. 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 Deus está aqui, aleluia. E outro Oh, glória! O Espírito Santo está aqui. E Outro igual. Falando com a sua igreja, falando com você aí. não há. E outro igual não há. Vai, Toremandoremandarama. E outro igual não há. Ele está Aqui tem glória dele aqui. Vai sentindo a presença dele aí. Vai sentindo a presença dele aí. Tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Santo, 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 santo. Aleluia! Adore aquele que é santo. Adore aquele que é santo. Adore aquele que vive em santidade. Adore, adore. Santo, 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 santo. Diga: santo, 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 santo. Adore. Diga: santo, 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 aleluia. santo, 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 santo,
Satanás não quer uma igreja santa! Satanás não quer uma igreja santa! Santo, santo, Mas nós servimos a um Deus santo! A um Deus santo! A um Deus santo! santo, 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 Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo e Ele está aqui, Ele é santo. Sinta Ele aí, Ele é santo. Sinta o renovo agora, Ele é santo. Receba a força agora, Ele é santo. Seja renovado agora em nome de Jesus. Santo, Glória a Deus. O irmão ainda continua tocando um solo aí. Os irmãos continuam tocando um solo. Gentileza. Meus irmãos, quem quer aceitar Jesus? O dia que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Quem quiser aceitar Jesus pode vir aqui à frente, nós queremos orar pela tua vida. Então nosso irmão aqui, irmão Newton. Este homem está aceitando Jesus, irmão. Só Deus sabe a batalha deste homem. Mas ele é mais do que vencedor. Ele é mais do que vencedor. Pastor, esse tipo de palavra não enche a igreja. Não enche a igreja de carne, enche a igreja do Espírito. Enche a igreja do Espírito. Quem quer o Espírito, quem quer Deus, quem quer ser santo. Esse é o tipo da palavra que Deus deu para a igreja. Não era a quarta, era o sábado, era o domingo. É qualquer dia. Nosso irmão Nilton está aceitando Jesus. Irmão Nilton, nós vamos orar daqui. Amém? Eu queria que o senhor levantasse suas mãos para o céu. Irmão Nilton, você aceita Jesus de todo o teu coração? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que me fizeram. Aceita Ele como único e suficiente Salvador? Aceita? Porque o único e suficiente, irmão, quer dizer não tem mais para mais ninguém. O irmão Nilton está aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Feche teus olhos, irmão Nilton, vamos orar. Toda a igreja orando, por favor, levante sua mão para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Nilton está te aceitando como Salvador da alma dele. É como único, é como suficiente, porque não tem ninguém maior do que Ele, não tem ninguém melhor do que Ele. Sim, meu Pai, Senhor Jesus, cobre Ele com Teu sangue agora, cobre Ele com Teu sangue agora, Jesus. Tome caminho e me rai, que todas as correntes que até hoje prendiam Nilton venham ser quebradas agora
todo pacto maligno de Satanás venha a ser quebrado agora. Agora. Agora, seja liberto no nome de Jesus.